Verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Antes de a gente prosseguir com o vídeo, aliás, quem gosta de mistério, quem gosta da história bem contada, dos segredos que ficaram esquecidos, assista o vídeo até o final e dê a sua turbinada, a sua colaboração com o canal. Inscreva-se, traga mais inscritos, traga amigos, acione o sininho para as notificações, faça comentários, curta a nossa página, o nosso canal, o nosso assunto. E vamos prosseguir. Verdadeiros, hoje eu quero levantar algo que já foi intrigante e algo também, outro algo, que continua sendo intrigante. Qual é a nossa meta? O nosso principal objetivo aqui é mostrar para vocês que a história não bem contada, a história mal contada, a história escondida, a história não debatida pode modificar a história do mundo. Poderia, lá em algumas ocasiões passadas, e podem ainda, essas coisas, essas omissões podem ainda modificar a história da humanidade, a história do mundo. Por exemplo, verdadeiros, vocês acreditam em uma tecnologia suficiente, uma tecnologia avançada e capaz de fazer com que o homem conheça de verdade as profundezas dos mares? Ora, a televisão nos mostra aí com esses programas dominicais, e aqui para nós meio bobos, né? Que eles são bonitos quando mostram o mar, né? Mostra as vegetações, mostra o ambiente marinho ali até onde pode, né? Aí é uma coisa bonita, né? É uma coisa bonita de se ver. Mas vocês sabem que verdadeiramente a gente não conhece 5% dos mares que nos rodeiam? Essa é a verdade. É preciso uma tecnologia super avançada para que o homem possa conhecer o fundo dos mares. A humanidade já se mostrou muito mais interessada em conhecer as galáxias, a vida externa, e não se importou muito em conhecer a vida interna. Dilapida os mares com pescas predatórias, né? Com alguns costumes, algumas culturas, por exemplo, de comer sopa de barbatana de tubarão, de comer carne de baleia, não é? Quando a gente pode consumir alimento que a gente mesmo produza. Pois bem, você acredita que possa haver ainda uma tecnologia, possa ser criada uma tecnologia que permita ao homem avançar nessa área? Por quê? Porque tem a dificuldade, a principal é a pressão, né? Além da falta do sol, porque o sol não chega lá, nessas grandes profundidades abissais, falta a luz do sol, falta o calor do sol, então já tem temperatura baixa e pressão. Essa quantidade enorme, esse volume enorme de água sobre corpos, à medida que avançam e se aprofundam no mar, essa pressão é muito grande. Então não é qualquer objeto marítimo ou marinho, objeto marítimo, que vai permitir ao homem fazer esse estudo, essa pesquisa. Mas a pergunta é se você acredita. Você acredita que o homem possa usar um dia a telepatia? Você acredita que o homem pode um dia viajar, alcançar a velocidade da luz? Ele possa viajar para o exterior, lógico, o exterior do mundo, em velocidades da luz? Você acredita em visitas
de ETs? Você acredita que o homem pode alcançar a tecnologia para se teletransportar? Muito citado em livros, na série Perry Rodin, por exemplo, tinha seres de outros planetas e que passaram a tecnologia para um homem que saía de um local. Isso aí aparece muito em filmes, né? De ficção científica, que o homem sai de um lugar e aparece no outro, é remontado no outro lugar. Isso é o teletransporte. Você acredita que o homem pode chegar a fazer teletransporte? Bom, essas são as perguntas. Aí meus amigos verdadeiros vão dizer, você pegou pesado. Alguém dirá, será possível daqui a muito tempo? Outros dirão, se a gente investir como a gente investe em armas de destruição em massa ou de destruição individual, quer dizer, quem atira individual mas mata muitos, se investir tanto, de repente a gente consegue algumas coisas que vocês vão dizer que a gente vai alcançar daqui a algum tempo. Outros vão dizer isso é sonho. Jamais alcançaremos essas tecnologias. Bom, a história mostra que em momentos parecidos, praticamente todos os momentos em que houve um grande avanço tecnológico, houve uma descoberta, lógico, sensacional por um momento, os outros espectadores, os outros seres humanos disseram, isso não vai para frente, isso é mentira, isso não se respalda, não tem futuro. Não foi assim? Nós podemos citar alguns exemplos da história aí, certo? Outra coisa, será que todo mundo, porque hoje, aliás, muitas coisas, como é que elas são desmentidas? Quando elas chamam você de doido, certo? Chamam você de paranoico, que você quer holofote, você está falando aquilo, por exemplo, que viu um disco voador. Citou velocidades fantásticas, manobras fantásticas que são impossíveis ao ser humano por causa da nossa constituição, por causa da nossa gravidade. Mas você viu, você contou, de repente vão dizer que vão te desmentir, vão dizer que você é maluco, que você quer holofote, que você quer aparecer. Isso já aconteceu muitas vezes. Agora, será que ao redor do mundo tem tanto maluco aí? Nós temos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes espalhados nesse planeta. E será que só um maluco que viu disco voador? Não. Bom, eu particularmente acredito que não. Deus não faria no universo inteiro, porque Ele é Deus do universo, Ele não faria um grãozinho de areia no universo com ser vivo e inteligente. Só esse grãozinho de areia. É o meu pensamento. Mas, vejam só, quando na história aconteceu de as pessoas incrédulas dizerem que a coisa era impossível, assim como a pesquisa dos fundos dos oceanos, a velocidade da luz, a telepatia, o teletransporte, a visita de ET, como ainda é para muitos coisa de maluco. Ora, vejam, lembra aí do tempo do nosso amigo Thomas Alva Edison, quando inventou a lâmpada elétrica de carvão, de filamento de carvão. Lá isso 10 anos antes da proclamação da República aqui no Brasil, né? Ele fez quando? 1879. Exatamente. 1879, quando ele inventou essa lâmpada, lógico, o mercado, o dinheiro é sensível para essas coisas. O que aconteceu? As ações das companhias de gás despencaram, desvalorizaram rapidamente. De dia para o outro, caiu o valor daquelas que mantinham iluminação nos comércios, nas fábricas e nas casas, que eram as companhias de gás. Se tomava, eles inventou uma lâmpada elétrica, não tinha nada a ver com gás. Então, os caras já correram lá, quer dizer, correram não, desvalorizou. Por quê? Porque ninguém queria comprar ação de empresas que poderiam, de repente, perder valor de mercado com a lâmpada elétrica. O que fez a Inglaterra? A Inglaterra, lá no parlamento britânico, instituiu um comitê de investigação. Para quê? Para saber se aquela lâmpada, se aquela invenção do Edison tinha futuro. Criou um comitê de investigação que foi presidido por um rapaz chamado
William Price, era o presidente do Comitê de Investigação e também diretor da Companhia de Correios e Telégrafos. Resultado dessa investigação, que o uso da lâmpada elétrica para iluminar domicílios seria uma coisa fantasmagórica, uma coisa fantasiosa. Resumindo, para o nosso português, não ia dar certo. Iluminar casas, as residências inglesas ou não, o comércio, as indústrias, com a lâmpada elétrica, não, era fantasia. Olha só. E hoje, o mundo todo é iluminado com lâmpada. Originárias, né? Derivadas da original, da lâmpada de Edison com filamento de carvão. Lógico, se você olhar dentro das lâmpadas modernas hoje, praticamente nada tem a ver com a lâmpada de Edison, a não ser, lógico, o fato de iluminar, e normalmente tem bulbo, algum tipo de bulbo, certo? Outro que entrou nessa, né? O nosso amigo Leonardo da Vinci. Ele tinha os sonhos dele, olha só, isso já é mais anterior, do Leonardo da Vinci foi em 1879, dele foi em 1797, certo? O que passava na cabeça do Leonardo da Vinci? Ideia de voar, ideia de que o homem poderia alçar voo como os pássaros. E ele desenhava máquinas voadoras. Ele projetava máquinas voadoras. Tanto que chegou próximo, tem desenhos do Leonardo, que são parecidas com o helicóptero moderno. Mas ele escondia. Por quê? Porque Leonardo, apesar de ser um gênio, vivia numa época de medos, de traumas, não é? Superstições. Então, por medo dos tribunais da Inquisição, Leonardo escondia os seus desenhos. Ele pareceu muito com Galileu, né? Lembra do Galileu? Dos pêndulos e tal, ao invés de estar assistindo a missa, ele ficava olhando os pêndulos da igreja balançarem, e daí saiu a teoria dos pêndulos, uma grande teoria. Ele simplesmente teve a coragem de acompanhar Copérnico e admitir que o centro do sistema solar não era a Terra, era o Sol, como Johann Kepler, Copérnico, Galileu também disse das suas ideias. Quer dizer, Johann Kepler insistiu com ele que ele adotasse as teorias de Copérnico. Ele ainda foi meio relutante. Galileu foi meio relutante. Mas, quando encheu o saco do pessoal que acompanhava Aristóteles, que dizia que a Terra era o centro do universo, como dizia na Bíblia, e isso já se fazia 2000 anos na ocasião, que se dizia isso, quando encheu a paciência do Galileu, ele assumiu a teoria de Copérnico, que dizia que a Terra não era o centro do universo e sim um Sol. Só que isso foi contra a igreja. O nosso amigo Galileu simplesmente não foi para a fogueira, porque ele foi na Inquisição, foi nos tribunais da Inquisição, frente ao Urbano VIII. Ele não foi para a fogueira porque era amigo do Papa. Assim mesmo queriam torrar o nosso amigo Galileu na fogueira da Inquisição. Ele não foi, não virou churrasco, né, com a licença da brincadeira aí, por conta da sua amizade com o Urbano VIII, mas ele foi exilado, ele foi tipo preso, teve prisão domiciliar. Né? E o nosso amigo Leonardo, lá em, como eu falei, 1797, quando foram publicados os seus esboços, os seus desenhos, todo mundo, lógico, achou fantástico, como nós estamos achando fantástico. As viagens interestelares, as viagens à velocidade da luz, a visita de ET, a telepatia, o teletransporte, as viagens às profundezas abissais dos oceanos para pesquisa com equipamento ultramoderno e tal. Nós estamos achando uma coisa absurda. Muita gente diz, não, mas isso, o ser humano não tem capacidade para isso ainda. E se nasce vai ter. Né? Quando os esboços deles foram publicados em 1797, o que aconteceu? Disseram que nenhuma máquina mais pesada que o ar jamais levantaria do solo.
Quer dizer, tipo, mata o sonho. Não levanta do solo. É mais pesado que ar? Não levanta do chão. Já pensou se nosso Santos Dumont fosse acreditar nisso, que se ele levasse ao pé da letra isso? Jamais ele voaria com o nosso 14 bis. Não é? Jamais voaria com aquele outro aviãozinho lá. Parece uma libélula, bonito, o desenho dele fica bonito até hoje. Então levantou porque não ligou para isso. Mas lá naquela época, como hoje eu perguntei para vocês, acredita? Nas viagens interestelares, como é que é? Interestelares. Não tem edição. O vídeo vocês veem do jeito que é gravado, viu? Então, errou. Vai sair errado, mas já consertei. Interestelares. Da mesma forma que causa admiração isso, então causou admiração a lâmpada de Edison e as máquinas voadoras de Leonardo da Vinci. E a teoria que o centro da Terra era o Sol, e não a Terra, né? E chamava teoria heliocentrista, não geocentrista, que era a Terra, que a igreja dizia, a Bíblia dizia. Vejam aí que eu quero chamar a atenção de vocês, é assim, se a história não for bem contada, quanto tempo se atrasa a história da humanidade? Quanto tempo marca passo o desenvolvimento científico da humanidade, certo? Assim como lá em 1924, uma certa pessoa que era conhecida na época disse também que os foguetes espaciais jamais decolariam, jamais sairiam do chão. Também. Então, o mundo iluminado com lâmpadas originárias lá da ideia de Edison. Todo aluno de escola sabe que a Terra não é o centro do universo, ou melhor, não é o centro do sistema solar, e sim o Sol. Sistema solar, heliocêntrico, o Sol. Os planetas giram ao redor do Sol. Não é? Ideia de Copérnico, Johann Kepler e ratificado pelo nosso amigo Galileu, né? Aí eu pergunto para vocês, e as informações, vocês sabem, né? Ouviram falar do Mar dos Sargassos? Vocês têm informações sobre isso? Que fica no Triângulo das Bermudas? Morreu o assunto? Nós vamos debater sobre isso. Mas cadê as informações sobre mais de 1000 mortes que já aconteceram no Triângulo das Bermudas, os navios e os aviões que desapareceram no Triângulo das Bermudas, principalmente no Mar dos Sargassos? Inclusive tem um caso que envolve um navio brasileiro que ia, digamos assim, para o cemitério dos navios, porque já tinha virado carcaça, ferro velho, ia para um certo lugar onde ia ser desmanchado, né? Ia sendo rebocado, etc, etc. Aconteceu uma história com ele aí nesse mar. Cadê as informações sobre isso? Contam para vocês? Não. Então, da mesma forma, muita gente deve fazer isso, claro, mas a verdadeira história busca isso. Nós vamos procurar, nós vamos saber mais coisas, né? Triângulo das Bermudas, tá? Vamos mostrar para vocês que muitas coisas aconteceram dessa forma e outras que foram muito um grande engano, como a panaceia. Até um jardineiro inventou um remédio que curava tudo e muita gente espalhou no mundo. O cara ficou rico até ser denunciado no próprio país dele. Que aquilo era charlatanismo, o cara não conhecia nada, não sabia de nada de medicina, de física, de química, não sabia nada. Ele não era alguém insignificante, ele era um jardineiro. Ele entendia muito de jardim, mas dizia que nas plantas, se nas plantas tudo que era originário de doença na planta era uma doença só, que se apresentava de várias formas, então podia ser curada com um remédio só, como o ser humano também. E daí o artista pega e faz um remédio e os bobos foram atrás, né? Então nós vamos debater isso, nós vamos procurar isso, certo? Porque, outra coisa, aparecimento de ETs, o caso de Carnaubinhas, o caso de Veronese, o caso lá da Rússia, das 3 crianças que tiveram contato com pessoas estranhas, e na época lá não tinha jornal de grande circulação, as crianças nem jamais iriam ler jornal, não tinha televisão, não tinha internet, o celular, etc, etc. Quer dizer, informação externa que pudesse fazer a cabeça das crianças, não tinha.
elas foram depois entrevistadas por psicólogos, psiquiatras e tal, as crianças estavam contando a verdade. E no local onde pousou o objeto, tinha alto índice de radioatividade, como um coronel do exército russo comprovou, levou o equipamento lá e mediu, e tinha alta radioatividade. E isso? O que os cientistas, os especialistas desses jornalões, dessas TVs brasileiras, a Globo, por exemplo, o que os especialistas têm para falar? Eles vão chegar logo de cara e vão dizer que isso tudo é fantasia. Tudo é fantasia quando a gente sabe que tem coisas que não tem jeito de ser mentira. Até a nossa amiga Raquel de Queiroz, peguem o livro dela chamado O Tatu, que é uma coleção, um ajuntamento de crônicas excelentes, inclusive, da Raquel. Lá ela conta, com a simplicidade de uma cearense, que estava na sua fazenda, na sua roça lá. Os caboclos viram, os empregados dela, os amigos que estavam reunidos, inclusive, e viram lá passar. Já tinha passado na cidade, em cima da cidadezinha, as pessoas viram, ela viu. Uma pessoa de tão grande crédito como a Raquel de Queiroz iria mentir, iria expor seu nome, porque ela era publicada em São Paulo, ela morava no Ceará, mas era publicada em São Paulo, que era já um grande divulgador dos livros dela, e de outros, né? Era um estado grande divulgador, a cidade era uma grande divulgadora das obras da Raquel. E ela contou com uma simplicidade que nos faz simplesmente ler como se fosse, a gente acredita naquilo que ela escreveu, tal a simplicidade que ela contou, sem misturar nada, sem... Ela disse que viu como se tivesse visto, sei lá, tivesse passado hipopótamo no Ceará. A gente, mas não tem hipopótamo no Brasil. Mas eu iria acreditar, tal o crédito que a gente deu e dá para Raquel de Queiroz, eu iria acreditar que realmente na fazenda dela teria passado hipopótamo, porque ela disse que tinha passado. Agora, qual a explicação? Ora, podia estar passando um circo ali pela cidade. Não podia? De repente esse hipopótamo fugiu. A história, para o hipopótamo aparecer ali, podia ser muito variada. Mas a verdade era da Raquel. Passou o hipopótamo? Passou. Passou o disco voador? Passou. Meus amigos verdadeiros, essas são as explicações e essas são as dúvidas lançadas. Nós vamos continuar nisso, tá certo? A gente tem que lembrar o seguinte, que tudo que parece impossível já foi. Algumas coisas que estão nos acontecendo, que nós estamos usando hoje, já foram consideradas impossíveis. E hoje são coisas extremamente normais, certo? O que pode significar que as nossas coisas impossíveis hoje, eu estou falando assim tecnologicamente, amanhã não serão. Deus deu uma capacidade tecnológica tão grande e cerebral, uma capacidade cerebral tão grande para o ser humano, que a única coisa que a gente nota é que ele está usando mal o cérebro dele, certo? Porque uma criatura que usa essa capacidade que o Deus da natureza nos deu para matar, para dar fome. Eu falei para vocês 7 bilhões e 200 milhões de habitantes no planeta, mas nós temos aí 1 milhão que passa fome, 2 milhões que estão em extrema pobreza com periclitante situação de fome, e 1 bilhão, no mínimo, passando sede, extrema sede. Não é a sede que eu estou sentindo agora, que daqui a pouco vou beber água, não. Porque ali tem água para eu beber. Estou dizendo extrema sede. Isso é tecnologia? É. O ser humano, em vez de usar o cérebro para isso, poderia estar muito bem criando tecnologias para matar a fome do mundo. Mas ninguém quer matar a fome de pobre, porque pobre não tem dinheiro para comprar comida, certo? Muita comida tem no mundo, inclusive o Brasil é um grande produtor de comida, mas a comida é vendida para quem tem dinheiro. Não é para pobre. Então daí é que eu afirmo que a capacidade cerebral do ser humano está sendo mal usada, certo? Mas continuem com a gente, deem um aval de vocês para o canal A Verdadeira História, venham nos ver, turbinem aí, dê a sua aprovação, para que a gente continue sempre trazendo esses assuntos aqui e debater com vocês. Tudo bem? Vocês foram bem-vindos hoje, como foram antes,
e serão na próxima quarta-feira. Eu me despeço de vocês por hoje. Até a próxima.